Eu queria falar hoje sobre pesquisa eleitoral, vamos falar especificamente, hoje saiu pesquisa eleitoral de novo, tivemos Datafolha na semana passada, hoje tem mais um instituto de pesquisa e uma das maiores especialistas em pesquisa no Brasil é a estatística Márcia Cavallari. Ela já deu várias entrevistas aqui no Band News FM, ela é uma pessoa conhecida da imprensa, ponderada, talentosa, equilibrada, muito conhecimento sobre o assunto, presidiu durante 10 anos o IBOP, né? E agora ela preside um outro instituto de pesquisa chamado IPEC. E certa vez, conversando com a Márcia Cavallari, ela falou uma coisa que faz pensar, acho até que já citei isso aqui, mas queria repetir, porque a gente vai conviver com a divulgação de pesquisas com uma frequência, a partir de agora, cada vez maior. Faltam menos de 100 dias para a eleição. Hoje, 97 dias para a eleição. O que disse a Márcia Cavallari? Ela falou e comentava sobre as críticas que as pesquisas recebem, que a primeira grande crítica que essas pesquisas eleitorais recebem é que elas erram demais. Toda hora a gente escuta isso. As pesquisas erram, as pesquisas erram, as pesquisas erram. Ou seja, o que elas dizem que está acontecendo, não está acontecendo, né? Você vê isso sempre dito por aquele que não está na frente, né? Óbvio, é sempre o que não está na frente. O cara que está atrás, aqueles da Nanicolândia, sabe, que nunca decolam. Eles falam, não, as pesquisas não retratam a realidade, erram demais. E aí começa a citar exemplos de pesquisas que erraram para dizer que elas erram demais, mas eles não citam aquelas que a pesquisa acertou cravado, porque senão eles teriam que dizer que elas acertam demais, enfim. O que dizem é que o retrato que elas traçam nas rodadas que elas divulgam não são confiáveis, né? Essa é a primeira crítica. Então as pesquisas erram demais. Aí a segunda crítica é que as pesquisas influenciam o voto das pessoas. Ou seja, as pessoas olham para a pesquisa, veem quem está na frente, veem quem está atrás, e como elas são influenciadas pelas pesquisas, elas acabariam, né? Preferindo votar em quem está na frente. Então elas erram demais e influenciam o voto. Aí, como disse a Márcia Cavallari nessa conversa que eu me referi, fica difícil imaginar que a pesquisa possa cometer dois erros, errar demais e influenciar o voto, se esses dois erros se anulam. Porque ou bem elas erram demais, e o jeito de descobrir isso é quando sai o resultado na urna e você vê que o resultado da urna é diferente do que a pesquisa dizia, ou bem elas influenciam o voto, e influenciando o voto, a gente veria as pessoas repetindo na urna o que está na pesquisa. E se elas são influenciadas pelas pesquisas e copiam o que está nas pesquisas, as pesquisas nunca errariam. Então, onde é que eu quero chegar? As pesquisas eleitorais, elas estão para o voto como o termômetro está para a febre. O termômetro causa febre? O termômetro influencia a febre? E se você não tivesse colocado o termômetro, você não teria febre? Não faz sentido, né? Você fica com febre porque colocou o termômetro? Claro que não. Ou seja, o termômetro não influencia a febre. E o termômetro erra demais? Também não. A não ser que ele esteja quebrado, toda vez que você coloca o termômetro debaixo do braço, aquele mercúrio que tem dentro, se expande e mostra a temperatura do corpo. Se for digital é a mesma coisa. Mas é claro que a semelhança acaba por aí, porque você não faz, você não coloca o termômetro e fala assim, se a febre fosse hoje, com quanto você estaria, né? Sendo que a febre é em outubro. A febre é a febre é sempre na hora. Ninguém coloca o termômetro para saber como é que vai ser a febre em outubro. E as pesquisas são um termômetro que se propõe a perguntar como está a febre hoje, como estaria a febre de outubro se fosse hoje. É uma coisa que tem uma certa piração. Se a eleição fosse hoje, em quem você votaria? Aí alguns, imaginando que a eleição não é hoje, porque a eleição não é hoje, faltam 97 dias, eles de repente apontam um candidato e quando chega a eleição eles mudam. Mas por quê? Porque eles são malvados? Não, eles não têm nenhum compromisso com a pesquisa. Eles têm compromisso com o futuro do Brasil
e com aquilo que eles entendem que é o melhor para eles. Quando eu falo eles, não são outras pessoas. Eles, os eleitores, entre os quais eu me incluo, o Fábio se inclui, a Débora se inclui, você ouvinte querido, ouvinte querida. Todos nós, perguntados por um pesquisador, se alguém nos perguntar e você falar, vou votar no candidato A, você não vai chegar no dia da eleição e falar, puxa vida, eu vou ter que votar no candidato A porque eu falei para o pesquisador que eu ia votar no candidato A e não seria ético da minha parte votar no candidato B, posto que eu já assumi esse compromisso. Não, você não assume compromisso. A pesquisa, ela reflete o que está acontecendo no momento em que a pesquisa é feita, coisas acontecem e coisas estão acontecendo todo santo dia. Na economia, na política, na área social. E tudo isso produz as declarações estapafúrdias que os candidatos dizem. É impressionante como eles conseguem, né? Dizer coisa boa, a gente não ouve, mas um festival de bobagem que a gente escuta. E aí, se a bobagem é grande demais, o camarada perde voto. Se a bobagem não é grande demais, também ele não ganha, mas é bobagem, então ele não consegue atrair voto. E a verdade é que as pesquisas não influenciam os votos. Elas não influenciam os votos. O que acaba acontecendo é que o voto influencia a pesquisa. A mudança de opinião da sociedade, do eleitor, influencia a pesquisa. Pode ter alguém que vote no candidato A ou B porque ele viu que o camarada está na frente? Pode acontecer, mas é evidente que pode acontecer. Mas a verdade é que como a gente sabe que o voto acaba sendo decidido para valer na última hora, e tantas rodadas de pesquisa são divulgadas, uma hoje, outra na semana passada, e teremos outras muitas pesquisas, a gente vai ver que as pessoas se mexem por outras razões. Bom, mas então, por que as pesquisas... Tomar um cafezinho. Por que as pesquisas, se são tão confiáveis, elas apresentam números tão diferentes entre elas? Porque você bem sabe, tem pesquisa que é feita presencial na casa das pessoas, pesquisa que é feita presencial em pontos comerciais, pesquisa que é feita por telefone por entrevistador, pesquisa que é feita por telefone por robô. Citei 4, mas tem outras formas. E mais, cada um dos institutos usa um critério, pode ser parecido, pode ser um pouco diferente, de atualização do censo e da PNAD. E você tem informações, por exemplo, uma pessoa que é idoso, né, ou mais velho, evangélico, mora na periferia de uma grande cidade. 4 questões aqui. Idade elevada, religião, evangélico, morador da periferia, grande cidade. Qual dessas 4 variáveis pesa mais? Não sei. Então, quando você está compondo o mapa de entrevistas, vocês precisam pegar alguém da faixa etária dos mais velhos, precisam pegar gente da periferia, precisam pegar, portanto, mais velho da periferia, precisam pegar também mais velho da periferia que seja evangélico, precisam pegar mais velho da periferia que seja evangélico que mora numa grande cidade. De repente, você acha que ao fazer esse corte, você está fatiando o grupo social e, de repente, pessoas que são evangélicas e pessoas que são católicas e pessoas que não têm, que são umbandistas, podem se comportar ou podem ter uma opinião muito parecida porque o fato de morar na periferia pesa mais do que a religião. Ou não, às vezes você pega uma pessoa da periferia, uma pessoa que mora numa região mais central, uma pessoa que mora numa área rural, e elas pensam de uma forma parecida porque elas têm a mesma idade e, portanto, o mesmo tipo de preocupação. Todos esses cortes e recortes podem produzir conclusões diferentes. E isso é a beleza das diferentes formas de fazer pesquisa. É que nem hambúrguer. Nos hambúrgueres não são todos iguais, mas basicamente tem lá a carne no meio, tem um pão em cima e um pão embaixo. Mas eles não são todos iguais. Todos têm carne, todos têm uma mistura de gordura. Cada um tem o seu segredo, cada um tem sua forma de fazer. Todos querendo fazer o melhor hambúrguer, todos querendo fazer a melhor pesquisa. Mas é preciso que se diga, não é verdade que
Da mesma maneira que não tem medicina sem termômetro, não dá para ter eleição sem pesquisa, porque seria uma desonestidade, porque os políticos, eles têm as pesquisas deles, eles acompanham as pesquisas, eles acreditam em pesquisa, eles não gostam da divulgação das pesquisas, porque isso é ruim para eles. Eles querem deixar o eleitor desinformado para que a gente dependa do discurso deles e eles fiquem com todas as informações. Mas não é só o termômetro que guia a medicina. Você tem exame de sangue, você tem o aparelhinho, o estetoscópio para auscultar o coração, você tem exames de imagem, você tem uma série de coisas. Da mesma maneira, na eleição, você tem a pesquisa, mas você tem outras coisas. Você tem o horário eleitoral gratuito, você tem os comerciais, você tem as declarações que eles dão, e você tem o debate. O debate eleitoral, e a Band é pioneira nos debates, o debate eleitoral é importante para esse confronto das ideias sem a mediação. E isso não tem a ver com a pesquisa, né? O eleitor ele não usa, portanto, só a pesquisa, ele não usa só o horário eleitoral, ele não usa só a propaganda gratuita, ele não usa só o debate também, usa todas as ferramentas. E esse conjunto de ferramentas é que faz a beleza do processo eleitoral na democracia, onde a pesquisa é peça fundamental. Mas não é sua excelência a pesquisa. Porque se fosse sua excelência a pesquisa, alguns candidatos já teriam desistido. Outros já deveriam ter desistido mesmo, porque são muito ruins. Mas eles estão esperando. Vamos ver o horário eleitoral gratuito. Alguns são insistentes. Né? Eles querem porque querem, mesmo que o recado da sociedade seja: olha, eu não quero ouvir o que você tem para dizer, que isso é muito chato. Mas tudo bem, é do jogo, né? Isso vale para candidatos para presidente, para candidatos ao governo, para candidatos à prefeitura, nas eleições daqui a 2 anos, o Senado, deputado federal, etc. Mas é importante, eu queria passear por essa história das pesquisas, porque como tem muita gente detona as urnas eleitorais, detona as pesquisas, é uma visão infantil, Nenhum médico hoje cuidaria de um paciente só com termômetro. Mas usa o termômetro. Não tem médicos que não usam termômetro, mas nenhum médico medicaria um paciente só com base no termômetro. E nenhum analista, nenhum eleitor, nenhum político, né, tira conclusões só com base na pesquisa, mas ela é muito importante e nós vamos falar delas muito daqui para frente.